Nós hoje vamos falar das tragédias das barragens de Mariana e Brumadinho. Essas tragédias, dessas barragens que se romperam, bem como de tantas outras na iminência de rompimento, vêm fazendo vítimas todos os dias. Em São Sebastião das Águas Claras, conhecida como Macacos, isso é evidente. Os comerciantes e a rede de hotelaria, de hospedagem, vêm sendo gravemente afetados, sobretudo depois que a barragem da mineradora Vale, na região, não teve mais atestada a sua segurança. Para piorar, desde que as sirenes de evacuação tocaram no último dia 16 de fevereiro de 2019, devido ao risco iminente de rompimento, os turistas abandonaram a região. Com isso, os hóspedes sumiram, as reservas foram canceladas e a região, notadamente turística, vem padecendo. Os empresários da região temem que o cenário negativo ocasione um efeito cascata em todo o comércio local, gerando o fechamento em massa de hotéis, pousadas e lojas em geral. E é exatamente isso o que vem sendo noticiado pelos jornais. Uma reportagem do jornal O Tempo, de 28 de 2 de 19, traz um retrato desolador desse cenário. Uma pousada que já contava com reservas para 3 de suas 5 acomodações para o carnaval e que viu todas as reservas canceladas, restando vazia. Um restaurante fechado logo após o acionamento da sirene por falta de produtos, uma vez que os fornecedores pararam de entregar em razão das áreas de risco no entorno. Um café local que já teve que demitir 2 funcionários e não sabe se conseguirá manter as portas abertas, estimando um prejuízo de R$300 mil caso venha a fechar as portas. Esses são alguns exemplos de uma situação alarmante que atinge todos os comerciantes, hotéis e pousadas da região de Macacos e de tantas outras situadas próximo a barragens sob risco de rompimento iminente. Nesse sentido, o Código Civil é contundente ao dispor que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Artigo 927, asseverando ainda que haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. É o parágrafo único desse artigo 927. A indenização, por sua vez, mede-se pela extensão do dano, abrangendo, além daquilo que a vítima efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Artigos 402 e 944 do Código Civil. Assim, certo é que os comerciantes e proprietários de hotéis e pousadas na região não podem ficar sem a devida reparação dos seus prejuízos, cabendo à mineradora responsável pela barragem rompida ou com risco iminente de rompimento indenizar todos os afetados. Importante observar que mesmo nos casos de barragens não rompidas, mas com risco iminente de rompimento, as mineradoras devem ser responsabilizadas, indenizando o comércio local afetado pela debandada de clientes e turistas da região. Importante observar que a indenização deverá não só ressarcir os prejuízos sofridos pelos empresários afetados, mas também permitir a manutenção de seus negócios e estabelecimentos até que a situação das barragens seja resolvida pelas mineradoras e a região volte a ser segura com o resgate do seu turismo e da sua economia. Por isso, a indenização deverá abranger tanto os prejuízos já apurados e suportados pelos comerciantes e proprietários de hotéis e pousadas, quanto a frustração de lucro, ou seja, lucros cessantes, decorrente
do cancelamento de reservas e esvaziamento do fluxo turístico na região decorrentes diretamente das atividades das mineradoras. E essa reparação deve ocorrer o quanto antes, de modo a minorar tanto quanto possível os prejuízos do comércio local. Para tanto, os comerciantes podem agir individualmente por meio do ajuizamento de ações individuais ou coletivamente por intermédio de uma associação comercial local, por exemplo, que já exista ou que seja constituída para esse fim. As vantagens da atuação conjunta são a diluição dos custos e a maior mobilização em torno da causa, fortalecendo as reivindicações dos setores afetados. A atuação coletiva também permitirá que os comerciantes e empresários locais apresentem outros pedidos importantes de interesse coletivo, como a estipulação de prazo pelo Poder Judiciário, para que a mineradora resolva os problemas de instabilidade em sua barragem e para que adote medidas de recuperação e refortalecimento do turismo na região, como, por exemplo, a veiculação de publicidades na TV, rádio, jornais, internet, às custas da mineradora, esclarecendo e informando a população sobre a recuperação da região, sobre o solucionamento dos problemas da barragem e sobre a ausência de riscos para os turistas e moradores. Além disso, deverá a mineradora garantir, por meio de indenizações mensais, a sobrevivência do comércio e das demais atividades de hotelaria e hospedagem locais até que os problemas sejam resolvidos e o turismo seja retomado em sua plenitude. Assim, a mobilização dos comerciantes e empresários locais é o primeiro e mais importante passo para resguardar o patrimônio turístico e econômico de Macacos e de todas as demais regiões afetadas, bem como garantir a todos os atingidos a justa reparação e meios de sobrevivência para o seu negócio. É isso aí. Até o próximo vídeo.